Bom dia, Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Vocês estão aí. Que bom, mais uma vez, ter o privilégio, a honra, a oportunidade de compartilhar as Escrituras com vocês. Quem me conhece sabe da responsabilidade, como eu encaro isso como uma responsabilidade. Minha esposa sabe também que na semana que eu sei que eu vou pregar, eu fico recluso, eu fico quieto, eu não durmo direito. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Estava ventando bastante para eu poder orar e pedir a misericórdia do Senhor. Pode parecer fácil para vocês, mas estar aqui em cima não é fácil. Pode parecer fácil para vocês falar, o pastor está acostumado a falar. É verdade, se você der uma caixinha de fósforo para um pastor, ele sobe e prega. Mas é uma responsabilidade grande de compartilhar a palavra de Deus. Mas também não deixa de ser um privilégio enorme também. Ser pensado por Deus, ser escolhido por Deus, ser vocacionado por Deus para poder exercer o ministério do ensino da palavra do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, meu coração está ansioso, meu coração está tremendo com temor do Senhor, mas também meu coração está alegre, porque eu estou com os meus irmãos e as minhas irmãs na nossa igreja. E o desejo desse coração pecador é que o Espírito Santo do Senhor se manifeste aqui nesta manhã. E que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Que bom. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, eu fiz um recorte aqui numa perícope pequena de 7 versículos. A partir do verso 5, Filipenses, capítulo 2. Verso 5 até o 11. São 7 versículos, eu vou usar aqui a versão que eu mais gosto, que foi a versão da minha conversão. Eu me converti, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu li nesta versão. Então eu tenho uma memória afetiva com essa versão. Não é a mesma versão que o pastor André usa, é a versão Almeida, revista e atualizada. Talvez seja uma raiz do meu passado, né, que os irmãos conhecem tudo, e que eu sei que tem gente que é aqui também. Mas enfim, com toda a reverência que o momento nos exige, vamos ler a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versos 5 até 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre e todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse, diz o verso 11, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou ler de novo esse versículo 11. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós invocamos o Teu Santo Espírito nesta manhã, para que fale aos nossos corações, para que traduza, Senhor, o que eu vou falar aqui nesta manhã ao coração e à mente dos nossos irmãos aqui presentes. E que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos, assumindo e reconhecendo os nossos pecados, e em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Livro de Filipenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão. Aproximadamente 10 anos depois que ele tinha passado pela cidade de Filipos, e ali tinha anunciado o evangelho e instituído, plantado uma igreja ali entre os filipenses. E essa igreja ia muito bem, obrigado. Essa igreja tinha um histórico de estar se desenvolvendo. Contudo, como toda igreja, tem os seus percalços, tem os seus problemas. Então Paulo escreve para esses irmãos, porque ele recebe um relatório
de um outro irmão, Epafrodito, explicando e detalhando o que essa igreja estava passando naquele momento. Então ele tem o intuito de animar os irmãos para que eles vivam em comunhão, porque existia problemas de relacionamentos interpessoais ali entre eles, de líderes que não se falavam, que líderes que se contradiziam, de questões partidárias, de acepção de pessoas, de uso de privilégios. Então Paulo escreve isso, principalmente nesse capítulo 2, ele dá ênfase nisso, nessa questão. E aí ele começa a expor os problemas no início, a primeira perícope do capítulo 2, e depois ele entra colocando o exemplo, o padrão, o modelo que aqueles irmãos deveriam seguir. E esse modelo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo encoraja os crentes em Filipos a seguirem o exemplo de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a morte na cruz. E aí a gente tem esse primeiro versículo, o versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo começa a expor a humilhação de Cristo. E essa perícope de 7 versículos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte que fala sobre a humilhação de Cristo e a segunda parte que fala sobre a exaltação de Cristo. Então, dos versículos 5 até 8, nós vamos ver a humilhação de Cristo. E a partir do 9, 10 e 11, Paulo apresenta a exaltação de Jesus Cristo. E é interessante que quando ele traz essa questão, Paulo apresenta uma doutrina aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês. Desde a época do seminário, sempre foi um desafio, não só entender as doutrinas que a teologia apresenta para a gente, particularmente falando, mas um desafio de aplicar a doutrina. A doutrina vem para ser vivida junto com a vida, ela existe para ser aplicada na vida. E aqui Paulo pega a doutrina da cristologia, que diz quem é Cristo, que fala o que é o Cristo, por que ele veio, o que ele fez, o que ele foi. E ele coloca esse parâmetro, ele começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas para você entender esse versículo 5, eu preciso ler para vocês os 4 primeiros versículos, porque vai ser uma continuação disso. E os 4 primeiros versículos de Filipenses diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Olha que interessante, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, Paulo está dizendo que tem um problema aí, então completa a minha alegria sendo dessa forma, tendo o mesmo sentimento, se unindo. Nada façais, diz o verso 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, sejam humildes, coloque o outro, o próximo, em primeiro lugar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não pense em você primeiro. Não pense nos seus privilégios, naquilo que você acha que você tem direito. Coloque o direito do próximo na sua frente. E aí por isso ele vem e completa, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele começa a apresentar o modelo de quem é Cristo Jesus. Ele põe o sarrafo lá em cima, logo no começo. Veja, irmãos, Paulo tem as marcas de Cristo no seu próprio corpo, ele tem experiência, ele fez muitas viagens, ele plantou muitas igrejas, ele está preso, ele está com o direito de liberdade dele privado, e ele escreve para esses irmãos com o intuito de dizer para eles: tende o mesmo sentimento que Jesus Cristo. Eu fico pensando e refletindo, se a gente parasse para pensar um momento em levar esse versículo 5 como lema da nossa vida para tudo. Para tudo. Tudo mesmo. Tudo que você pensar, tudo que você agir, tudo que você decidir, tudo que você administrar, tudo que você sentir. O mesmo sentimento
que teve Cristo Jesus. E parece, eu fiquei pensando, mas será que me ver isso não é reduzir demais a vontade das pessoas, o sentimento das pessoas, o comportamento das pessoas? E eu creio que não, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos ou nós não somos crentes em Jesus Cristo? Nós acreditamos no Cristo que não está mais pendurado no madeiro ou não? Nós acreditamos que ele veio para cumprir uma obra redentora em nossa vida? E que um dia ele vai voltar e vai nos resgatar e nós reinaremos com ele na eternidade? E que nós estamos de passagem aqui nessa terra? Nós somos peregrinos aqui? E por que que nós constantemente, começando em mim, eu e você, nós temos como tendência da nossa vida não ter os mesmos pensamentos que Cristo Jesus? Porque o sarrafo está alto, mas parece que ele vai, daqui para baixo, aqui os próximos versículos, parece que ele vai aumentar mais ainda. Mas eu desafio você a ter os mesmos pensamentos que Cristo Jesus. Porque quando a gente, o pastor André fala muito isso, quando a gente vive sobre a ótica de Jesus, olha para aquela igreja de Filipos. Os caras deixaram de adorar a Cristo, de seguir a Cristo, e começaram a deixar que as picuinhas, as brechas, começassem a minar uma igreja que estava indo bem, que estava convertendo irmãos, que estava anunciando o evangelho de Jesus, que estavam convertendo novos gentios. O evangelho continua, o nome de Jesus estava sendo glorificado, sendo divulgado, o reino de Deus estava avançando. E muitas vezes a gente coopera mesmo, colabora com o reino de Deus. Mas quando a gente vai administrar alguma questão pessoal nossa, a gente não tem os mesmos pensamentos. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O gabinete pastoral, as conversas pastorais, os aconselhamentos, eles são encharcados desses exemplos. A gente recebe pessoas e não tem fórmula mágica. Pode perguntar para o pastor André. A nossa reflexão sempre é falar, mas e aí? E o seu coração, onde é que está o seu coração? E os seus pensamentos? Veja pela ótica de Cristo. Cristo que encarnou, viveu, morreu, sofreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados. Por que é tão difícil isso? Para mim, para eu, como indivíduo, seguidor de Jesus Cristo, me deixar levar pelos meus pensamentos e não pelos pensamentos de Cristo Jesus. Então Paulo já começa por aí. E aí ele começa a rasgar, assim, de forma, com a retórica dele, com a narrativa dele. Ele diz assim no verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vou dividir aqui. Subsistindo em forma de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, ele está indicando qual é a natureza e a essência de Jesus. Ele está dizendo que a natureza e a essência de Jesus é a mesma natureza e a mesma natureza de Deus. Ou seja, é a mesma coisa. Quando ele está falando essa palavra, subsistir, se a gente for procurar lá no grego, no original, em grego é a palavra morfe, que tem a ver com natureza, com essência, com forma. Ele está dizendo que é a mesma forma. Cristo subsiste da mesma forma que Deus subsiste. Ele está afirmando que Cristo é pré-existente, que ele não foi formado, ele sempre existiu desde a eternidade. Ele é coigual, coeterno e co-substancial como o Pai é. É a doutrina da cristologia sendo aplicada na prática com os filipenses. É ele dizendo, vocês estão aí discutindo e levando em consideração os seus problemas, quem é maior que quem, o problema de ego, de administrar quem manda aqui, quem manda ali, o que é isso, o que é aquilo, partidarismo dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cristo subsistiu em Deus. Ele é eterno. E mais do que isso, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mesmo tendo a mesma natureza que Deus. E quando diz, não julgou por usurpação ser igual a Deus, o que é o que significa a palavra usurpar, se não roubar, tomar para si? Por que Cristo tomaria algo para si que já era dele? Ele não tinha necessidade de fazer isso. Então ele diz assim,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O fato dele ser igual a Deus lhe dava privilégios, lhe dava garantias, e ele não reteve nada disso. Ao encarnar, Cristo abre mão dos privilégios de ser um ser divino para se tornar um ser 100% homem, sujeito às mesmas dores, sentimentos, frustrações, alegrias que os irmãos em Filipos, que eu e você. Embora a natureza dele fosse 100% homem e 100% divina, ele nunca pecou. Por isso que ele não precisa usurpar nada, algo que ele já tem, e tem garantido desde a eternidade, mas muito pelo contrário. Os irmãos vão ver o que Cristo faz. Então, isso acontece por causa dessa morfe, dessa forma, dessa natureza divina de Jesus. E Paulo fala para eles, ele que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. O que vocês estão fazendo? O que vocês querem? Quem vocês são? Quem nós somos diante dessa majestade, dessa divindade? O próprio Deus. Eu fico pensando naquelas situações da vida. Você conhece pessoas assim, que se intitulam pelo título, que se apresentam pelo título? Acontece muito com o pastor, é verdade ou não é? Qual é o seu nome? Pastor X, né? Pastor Y. Parece que o pastor faz parte do nome da pessoa. Mas existem outros títulos também aí. Aqui na igreja presbiteriana a gente gosta de usar um título que a gente não usa muito na IP Barra aqui, né? Mas tem o reverendo. Tem alguns irmãos que me chamam de reverendo. A Marilina me chama de reverendo. Fala, reverendo, ela me manda mensagem, reverendo. Eu falo, oh meu Deus do céu, fala Marilina. Tem alguns que gostam de me chamar de reverendo só para tirar um barato da minha cara. E assim, desde o ano passado, quando eu fui consagrado pastor presbiteriano, irmãos, me deram uma carteirinha, cara, um carimbo assim, o logo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se eu for no hospital e apresentar essa carteirinha, eles me deixam entrar para fazer uma visita. Acho que se eu apresentar no coletivo, será que eu tenho algum desconto na passagem? Mas dá vontade de sair com a carteira aqui no bolso, assim, sabe? Eu até postei uma foto da carteira de ministro presbiteriano. Eu estou brincando com isso para provocar uma reflexão em nós. Por que a gente sempre busca os privilégios? Os irmãos concordam que nós vivemos tempos pós-modernos, hipermodernos, ultramodernos, onde a busca pelo prazer, a busca pelo privilégio está acima de tudo. É verdade ou não é? Você tem um cartão de crédito, você faz as compras no cartão de crédito para você ter um privilégio na hora de viajar, acesso a uma sala mais privada, ou você ter desconto em alguma coisa. A gente sempre está buscando privilégio. A gente está buscando sempre ser melhor do que o outro. Eu não queria, assim, parecer um falso piedoso, mas é verdade. É lógico que eu quero o que é melhor para mim. Eu quero sempre o melhor. Fico pensando assim, sabe esses almoços comunitários que a gente costuma fazer aqui na igreja? E aí quem é o primeiro da fila sempre tem privilégio, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Vai pegar aquela comida quando você abre assim, ó, o vaporzinho sai, e aí você vai se servindo. Confessa para mim, você pensa no último da fila, quando você está se servindo ali? Raramente não. E tudo bem, eu também não penso. Mas Cristo abriu mão do privilégio de ser igual a Deus, de ter a mesma morfe que Deus, de ter a mesma forma que o Pai, para que eu e você tivéssemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E ele fala isso para os filipenses. Então vocês estão brigando aí, vocês estão discutindo, vocês estão buscando privilégios. E eu fico pensando, vale a pena? E aí a gente trazendo mais assim para o nosso contexto, mais para próximo da gente, como nós brasileiros, nós temos essa consciência de sermos os melhores, de nos darmos bem em tudo, independente de quem está atrás.
Nós vivemos aqui num contexto, eu vou fugir um pouquinho aqui do texto, e eu peço licença aos irmãos, é um contexto miserável aqui, irmãos. Essa reta do Itanhangá, só quem vem aqui todo dia tem contato com isso. Primeira vez que eu vim aqui, eu me lembro, 2014, me pegaram aqui, uma amiga minha veio me pegar aqui, uma amiga missionária, e me levou para conhecer o bairro da Freguesia. Hoje eu sei que o bairro da Freguesia fica para a esquerda, mas a primeira vez que eu vim aqui, eu não sabia nem onde eu estava. E aí, ela comigo, aí eu fui passando assim, e estava eu e a Tarsila do interior de Minas Gerais, meus irmãos, cidadezinha de 80 mil habitantes, chamada Timóteo. E aí ela foi passando assim, falando comigo, e a gente passou ali por Rio das Pedras. A gente passou naquelas ruazinhas, sabe, que a gente passa, quem mora para lá passa todo dia. E eu tive um choque de realidade ali. Eu olhei aquilo que eu só via no filme do Tropa de Elite, o gatunete, os postes assim, ó, envergando, com tanta gambiarra, as gambiarras da água saindo assim. Falei, gente, o que é isso? Onde é que eu estou? E a Tarsila falou assim para mim, bem baixinho no carro, se meu pai vir aqui, eu acho que ele não vai deixar eu ficar. Eu não era nem casado com a Tarsila ainda. Eu estava noivo ainda em 2014. Mas eu quero falar isso porque a gente vive num contexto de pobreza aqui. E as pessoas, eu tenho visto, pobre explorando pobre. Está na raiz, está no DNA do ser humano isso. Buscando privilégio em cima de privilégio. Essa questão da milícia, que é tão velada aqui no Rio de Janeiro, mas que explora, o tráfico também explora. E a gente acaba entrando numa cadeia que se auto-retroalimenta, nem sei se está certo falar dessa forma, mas a gente vive explorando, às vezes sem mesmo nem perceber. A gente vive nesse ciclo pecaminoso de autoexploração, buscando sempre os nossos privilégios, buscando sempre o nosso direito. Cristo se esvaziou de tudo isso. Ele vai falar isso, essa palavra esvaziou. Mas vamos em frente, é só uma reflexão para a gente. Verso 7. Eu falei, né? Deixa o pastor falar, que aí o tempo passa. Eu falei para o Valquírio, vou acabar antes do meio-dia. Já são 10 para meio-dia, não vai dar. Não vai dar. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Antes ele se esvaziou. Ele se esvaziou do quê? Ele abriu mão da glória eterna do Pai. Ele não abre mão dos seus atributos, mas sim da glória eterna do Pai, a qual ele tem direito, é privilégio, porque ele é um ser divino, ele tem a forma divina. Cristo se esvaziou disso. Pensa, ele encarnou, ele se fez homem, ele caminhou, ele se sujeitou às mesmas circunstâncias de um ser humano como eu e você. Cristo sentiu fome, sentiu dor. Cristo se cansou, se alegrou. Isso é se esvaziar de toda a sua glória. E assumiu a forma de servo. E aí, meus irmãos, aí é confrontador demais. Nós refletirmos acerca dele assumir uma forma de servo. Eu deixei essa frase para o final, mas eu vou começar com essa frase para abordar esse tema. Cristo escolheu o avental no lugar da coroa. Vejam bem, ele era um ser divino, rei. Ele tinha por direito, porque ele é igual a Deus, usar uma coroa. Mas ele escolheu usar um avental. Ele se fez em forma de servo. Isso me lembra uma experiência que eu vivi nos tempos de acampamento, lá para o início da década de 2000. Eu me converto em 1999, no carnaval de 1999, e vou para um acampamento. E ali a graça maravilhosa do Senhor Jesus me alcança, os meus olhos se abrem, eu fico impactado com aquilo, quero mudar minha vida, peço demissão do meu trabalho, não me mando embora. Você é maluco, não vai fazer isso. E graças a Deus eu tive um chefe que falou isso para mim. Eu só vinha pedir demissão alguns anos depois para viver integralmente no ministério. Mas eu começo a ter contato com esse acampamento e começo a ter contato com a oportunidade e o privilégio de servir. E eu vou dizer para vocês, os meus melhores amigos que eu já fiz nessa vida foi servindo o Senhor Jesus Cristo. Foi com um avental
E eu vou contar uma história sobre avental. Foi com uma vassoura na mão, foi com um rastelo na mão, rastelando um morro. Quem já foi lá no JV sabe o tamanho dos morros que tem lá. Foi carregando as coisas para montar e tudo mais, e trabalhando mesmo, servindo, pregando, aconselhando, fazendo o que tinha que fazer. E lá no acampamento era assim. Quem já trabalhou em acampamento, quem vem dessa cultura de acampamento, o pastor André sabe muito bem, já tem ligação com o MPC, sabe que lá a equipe, a gente não chama de equipe, lá no JV a gente chama de QG. O que é QG? É quase gente, quebra galho, e aí vai tendo a gente vai, cada ano vai colocando uma nomenclatura nova, mas faz tudo. É o que tem para fazer, não tem escolha, faz. Eu me lembro que numa das minhas primeiras temporadas, o chefe da temporada lá me colocou para apresentar o programa, para ser o cara da programação. E eu me descobri, que se eu colocasse um óculos escuro, parece que era um personagem aqui. Eu sou muito tímido. Não parece, mas eu sou muito tímido. Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu sou muito tímido. Ao ponto de eu já estar ficando vermelho aqui, vou tomar uma água, porque realmente eu tenho essa característica, eu sou muito tímido. Mas eu me descobri naquele lugar. E uma semana eu bombei, irmãos. Eu estreei na temporada, eu fiz o maior sucesso. As crianças me adoravam. Tio MV e tal. E aí na semana seguinte chegavam os adolescentes. E aí a direção lá da temporada fez uma alteração estratégica na equipe. E eu fui para a equipe da louça. Literalmente, colocava um avental que vinha daqui assim, ó, do pescoço até o chão. E eu passava as tardes inteiras e a parte da noite, e parte da manhã, porque tem café, almoço e janta, lavando louça. Foi legal, porque era uma bagunça, eu estava com mais pessoas, mas eu estava sentindo falta daquele privilégio de estar lá na frente. E aí, no meio da semana, o líder lá, o diretor do acampamento, veio e falou: "Ei, MV, tudo bem?" Eu falei: "Pô, tudo bem e tal." Aí eu quis ser irônico com ele, né? Eu falei: "Ei, como é que tá a temporada? Tá bem?" Porque sabe como é que é, né? Estou enclausurado aqui, só falta o pelourinho e tal. Brincando com ele. Ele falou: "Pois é, MV. Eu vim perguntar justamente isso. Como é que você está se sentindo?" Eu falei: "Cara..." Aí eu fiquei meio assim, né? "Não, tá tudo bem. Tô tranquilo." "Ah, tá gostando?" "Claro, tô gostando, porque eu queria voltar na próxima temporada." Não sabia qual era a intenção dele ainda. Era muito novo, recém-convertido. Ele falou: "Pois é, essa é uma lição que a gente exerce aqui no JV. Se você não está pronto para usar um avental, você não está pronto para usar um microfone, uma vassoura, mais nada, para ser monitor de quarto. Aqui a gente usa avental também, se precisar usar." E aqueles irmãos da igreja de Filipos, eles estavam preocupados com outras coisas que não eram uma posição de servo. E como é um desafio para eu e para você nos submetermos, nos esvaziarmos como Cristo fez, nos sujeitarmos a sermos servos. Eu arrisco dizer que tem gente aqui que não sabe como servir. Servir é servir, meu irmão e minha irmã. É servir. É servir ao próximo, seja ele branco, preto, azul, amarelo, seja ele alto, magro, baixo, independente, seja ele torcedor do Flamengo. Aliás, um salve para os torcedores do Flamengo. Amém, em nome de Jesus. Saudações tricolores para vocês. Mas é isso, servir é isso. Meu coração até queima aqui quando eu falo do meu... Deixa para lá, vamos focar aqui. Seja um servo. Jesus Cristo se fez servo, ele se esvaziou da sua glória e se fez servo. Ele assumiu a forma de servo. Ele escolheu o avental no lugar da coroa. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo uma natureza divina, mesmo ele sendo eterno, pré-existindo, um termo mais teológico, certo, Francisco? Ele se fez servo. Sabe por que ele se fez servo? Para glorificar a Deus. E aí, o versículo termina dizendo assim: tornando-se em semelhança a homens e reconhecido como figura humana. Ele adiciona à sua natureza divina uma natureza humana. Na encarnação, Cristo assume uma natureza verdadeiramente humana, contudo, sem pecado. Somente dessa forma ele poderia se tornar o Messias, servindo em primeiro lugar.
sendo nosso representante diante de Deus. E assim, sofrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados e pagar a nossa conta. Se ele não tivesse assumido essa posição, não seria possível ele fazer isso. E ele foi incompreendido justamente pela humanidade dele. Ele foi acusado de blasfêmia, porque ele se auto-intitulava Deus e que não pecava, muito pelo contrário, ele perdoava pecados. E ele foi totalmente incompreendido na sua humanidade e ele foi condenado por blasfêmia, porque esse discurso de Jesus incomodava e muito o status quo da época. O Império Romano, que dominava, que era o império que dominava. E aí vale uma reflexão. Quantas oportunidades eu e você nós estamos perdendo em servir uns aos outros? Sabe uma forma de você servir uns aos outros? Ore por alguém. É uma forma de serviço. A gente, aqui na igreja, eu e o pastor André, a gente tem discutido bastante sobre a igreja, desde quando ele chegou. E as opiniões são bem contrárias, às vezes diametralmente opostas. Mas a gente, em alguns pontos, poucos pontos, ok? Mas a gente fecha, a gente é fechamento em alguns pontos. E um deles é que a gente tem uma necessidade de uma consciência de servos aqui na igreja. Nós temos uma carência. E talvez não seja porque não exista servos aqui. Talvez seja a estratégia que a igreja está usando para convocar esses servos. Porque eu duvido que se a gente faz um levante aqui, faz um chamamento, se vai faltar gente para se voluntariar. É verdade ou não é? Agora, vale a reflexão. Por que a gente anda tão carente de servos aqui na IP Barra? Se todos nós temos um coração de servo e entendemos que o próprio Senhor Jesus se fez servo, se esvaziou de tudo e se apresentou como servo. Então por que está faltando voluntário lá no Ministério Infantil? Por que está faltando gente na diaconia? Por que a gente não tem gente no coral? No louvor, na transmissão, na recepção, no conselho da igreja? Cadê os servos para servir a igreja, sendo um presbítero da igreja? É uma reflexão para a gente. Antes ele se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas vamos seguir, verso 8. Aí, primeiro ele se esvazia, se faz servo. Aí o verso 8, que é o último versículo dessa humilhação de Jesus, ele diz assim, o apóstolo Paulo, mais uma vez a doutrina entrando aí, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele se esvaziou, se humilhou para ser obediente. E essa obediência, o fruto dessa obediência, foi a morte de cruz. Jesus foi tão obediente que ele foi até a morte de cruz. Então ele se humilhou. Ele visou o interesse de outros, renunciando à sua glória. O fato de Jesus se humilhar, ele estava pensando não só nos irmãos de Filipos, que ele sabia que um dia iriam o conhecer. Ele estava pensando em mim e em você. Na nossa salvação eterna. Porque ele sabia qual era a missão dele. Então, ele visou o interesse de outros, renunciando à sua própria glória. Abriu mão da sua glória para salvar pecadores, como eu e você. E a humilhação, a gente então entende que a humilhação precede a obediência. E aí vem a segunda parte do versículo, que diz assim, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo obedece ao plano de salvação idealizado pelo Pai. A morte de cruz era o tipo de morte mais dolorosa e mais vergonhosa daquela época. Irmãos, era sério isso. A Bíblia diz, maldito aquele que é condenado à morte do madeiro. Só os piores elementos da sociedade recebiam a sentença, a pena capital da crucificação.
Nenhum cidadão romano era digno, por pior que tivesse sido o crime dele, de ser condenado à morte de cruz. Era vergonhosa. Era dolorida demais, porque o que precedia a crucificação era um ritual totalmente... Como é que eu posso dizer? Me faltam palavras aqui. Era uma coisa de maluco. Se tivesse direitos humanos naquela época, não sei o que os caras fariam. Porque o condenado, ele era obrigado a carregar a sua própria cruz. Aquilo era uma vergonha, aquilo era feito em espaço público, nas ruas. Eles eram xingados, eles eram açoitados. Eles eram torturados com requintes de crueldade. Aquele filme, A Paixão de Cristo, retrata um pouco de como eram os métodos de tortura do Império Romano naquela época. Cristo foi esmagado. Ele foi humilhado. Sabe por quê? Porque ele se humilhou e foi obediente até morte e morte de cruz. Para que o Pai fosse glorificado e para que a salvação eterna chegasse até nós. O plano da redenção de Deus passa por isso. Passa por essa via crucis de Jesus. Passa por esse sofrimento de Jesus. Aquele que era Deus, igual ao Pai, natureza divina, forma divina, ele se esvaziou de tal forma, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Uma morte vergonhosa. Cristo na cruz ressignificou o símbolo maior do cristianismo. Este símbolo que antes era vergonha, se tornou motivo de orgulho e de vida para os cristãos. Porque ele venceu a cruz, ele desceu da cruz, para que o Pai fosse glorificado. E para que ele pagasse o preço dos nossos pecados. Essa questão da crucificação é tão forte, tão forte, tão forte, que a Bíblia diz que na hora que Jesus entrega o seu Espírito, trevas são feitas, a criação geme, as trevas aparecem. Alguns teólogos, estudiosos, eruditos, dizem que aconteceu isso porque Cristo quis preservar a dignidade física de Jesus, porque naquele momento da crucificação, onde Jesus morre, o cálice da ira de Deus é derramado literalmente, derramado sobre a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, todos os pecados da humanidade são derramados sobre Jesus Cristo, e aquilo transfigura Jesus, aquilo muda a fisionomia dele. Então os teólogos, os estudiosos dizem que Deus fez haver trevas na terra para que ele poupasse Jesus de mais essa humilhação. O que seria de nós se entendêssemos e decidíssemos assumir uma postura humilde e de obediência a Deus em relação às pessoas com as quais convivemos? Nosso núcleo familiar. Sabe quem é que decide que a sua casa vai ser um local de paz? Você. Porque quando um não quer, dois não brigam. Tende os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Agora, não vai ser fácil não, tá, irmão? Porque as trevas vão se levantar contra você. Vocês verem minha filha aqui, ó, correndo descalça. Colocar a menina para dormir é só no jejum e na oração. Só no jejum e na oração. Tem dia que é tranquilo, não precisa nem jejuar. Só faz a oração e ela vai. Mas tem dia que é muito jejum e muita oração. Da mesma forma, para a Tarsila me aguentar, relapso do jeito que eu sou, deixo as coisas passar, esqueço de tudo. Ela fala comigo, eu estou no mundo, na caixinha do nada, sabe a caixinha do nada que o homem vive e que as mulheres nunca entendem? Mulheres, aceitem que dói menos. A gente vive na caixinha do nada. A gente consegue. Desculpa se vocês não conseguem, mas não é culpa nossa. Lá em cima, quando vocês estiverem lá, vocês perguntam para Deus isso e resolve. Como seria o convívio com o nosso núcleo de amizade? Aqueles que nós chamamos de irmãos.
que caminhamos juntos, ombro a ombro. O nosso núcleo profissional, com as pessoas que nós partilhamos no escritório, às vezes uma baia, o serviço, o trabalho. Como seriam as relações do nosso núcleo eclesiástico? Baita desafio. Aquele irmão, só pela misericórdia, ou não é, irmãos? Só porque se Deus me der, que Deus me dê graça e misericórdia, porque se me der força, eu acho que eu mato. É verdade ou não é? Não tem aquele espinho na carne? Tem, irmãos. Mas para mim serve isso também. Tende os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. É difícil falar isso. Estou falando aqui de cima. Aí todo mundo vai falar, lá, ó, quando vocês me verem bravo por aí, né? Eu vivo bravo por aí. É ou não é, Michele? Michele sabe. Vem passar uma quarta-feira aqui com a gente, né, Michele? É ou não é? Jesus, o escritório bomba aqui, pega fogo aqui. E como seriam as nossas relações com o nosso próximo em geral? Como nós não seríamos, como seria a nossa relação se nós nos humilhássemos, assumíssemos uma postura de servos e fôssemos obedientes àquilo, ao mandamento, ao novo grande mandamento que Jesus coloca para a gente: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a gente vai para a segunda parte da perícope, que fala da exaltação de Cristo. E aí eu vou tentar correr mais aqui, irmãos, porque o tempo está avançando. Versos de 9 a 11. Nesse trecho nós vamos descobrir qual foi a recompensa que o Pai deu ao Filho por ter se esvaziado de si mesmo e ter se humilhado em obediência até a morte. Aqui Paulo faz a transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por Jesus e para Ele, ensinando-nos algumas verdades importantes para a vida. Primeira delas, o caminho da glória passa pela humilhação. Você busca a glória? Você busca vencer na vida? Você busca ser reconhecido? Então, a humilhação precede a glória. A humilhação precede a exaltação. Deixa eu falar um negócio. Espiritualmente falando, sejamos humilhados, porque a nossa exaltação já está garantida. É verdade ou não é? Seguimos firmes, prosseguindo para... Tem a musiquinha que a gente canta. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Não é que a gente vai conquistar. Já está garantida. Contudo, agora, nos sujeitemos humildemente e prossigamos firmes na direção dessa coroa, na direção da cruz. Da mesma forma que Cristo caminhou obstinadamente em direção à cruz desde quando ele encarnou. Esse é o desafio da vida cristã. Caminhar obstinadamente, obedientemente em direção à cruz, se humilhando. A coroa passa pela cruz. Não tem coroa sem cruz. Interessante que Jesus Cristo foi coroado na cruz. Rei dos judeus, não foi? Aquela coroa de espinhos. Contudo, meus irmãos, Deus, o nosso Pai, o coroou como o Senhor dos Senhores. E a gente vai falar isso aqui agora. Então, não tem coroa sem passar pela cruz. E uma outra reflexão aqui para a gente. Aquele que se humilha será exaltado por Deus. Tem um versículo que diz isso: os humilhados serão exaltados. Então, antes, tenham os mesmos pensamentos de Cristo e se humilhem, porque lá, no dia, naquele dia, você será exaltado pelo Senhor Jesus, que teria falar: filho meu, vem e adentra o meu reino, você fosse fiel. Mas o verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira. Vou ler aqui para a gente ir mais rápido, ok? Deus o exaltou à mais alta honra já existente no universo. Após Cristo ter sido torturado, ter padecido, ter sido crucificado, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Sobremaneira é uma expressão que, ao ser traduzida do hebraico para o grego, através da Septuaginta, ele traz a mesma conotação no grego de Senhor. A palavra
Kyrios. Na cruz do Calvário, Deus dá esse título a Jesus Cristo, Senhor. Kyrios, que tem a mesma conotação na tradução do hebraico de Yahvé, o nome de Deus. Então, quando a gente chama Cristo de Senhor, nós estamos chamando Ele de Deus, de Yahvé. E quem deu esse título a Cristo foi Deus, o nosso Pai. Essa expressão foi usada apenas uma vez no Antigo e no Novo Testamento, é justamente aqui em Filipenses. Deus o exalta colocando como cabeça da igreja. Deus restitui a ele a glória que ele já tinha desde a fundação do mundo. É Deus que faz isso na cruz. Por Cristo ter se humilhado, se esvaziado, sido obediente, ele recebe o título de Senhor, o mesmo nome de Deus, Kyrios. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus, Cristo foi o mais alto, em Hebreus 7 diz que Cristo foi feito mais alto do que os céus. Paulo coloca Jesus nessa posição de super exaltado, e ao dar essa declaração, ele está colocando Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e nós, por consequência, nos tornamos co-herdeiro nele. Ou seja, Deus o exaltou de sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. A gente fica buscando tanta exaltação para si próprio, a gente fica buscando às vezes a nossa felicidade em títulos, em cargos, em conquistas. E a gente esquece que tudo isso é passageiro. Eu não estou dizendo que isso, a gente tem que, como eu falei no início, que eu estou reduzindo isso. Não, eu acho importante isso, a pessoa tem objetivos na vida, mas isso não pode ser um mote da tua vida. Nós somos crentes em Jesus. O crente em Jesus entende qual é a sua missão. Ele sabe que o que é dele está guardado. Mas para isso a gente precisa se humilhar. Porque quem irá nos exaltar será Deus. Aquele que morreu por nós, aquele que enviou o seu Filho, aquele que nos amou de tal maneira, ele já tem isso guardado para a gente. Contudo, a gente vive a vida inteira correndo atrás de vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes. Às vezes vaidades do nosso coração que nos levam a lugar nenhum, que nos afastam uns dos outros, que nos faz sentir e entender e acreditar que somos superiores a outros. Quando o contrário deveria ser verdadeiro, nós deveríamos nos diminuir e nos colocar sempre inferiores ao próximo. Pare de buscar a sua própria glória. Verso 10 e 11, para a gente caminhar para o final. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo cita uma profecia do Antigo Testamento, que se encontra em Isaías, capítulo 45, verso 23, que diz assim: diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Dessa vez, mais uma vez, o apóstolo Paulo reforça o fato de que Jesus é Deus, Yahvé, o Deus encarnado entre nós. A exaltação de Cristo exige que ele deve ser adorado por todos do universo. E todos do universo hão de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E essa exaltação tem um propósito específico, o de glorificar o Pai. Tudo o que Jesus fez foi para glorificar o Pai. Toda glória que não é dada a Deus é vazia, é vanglória. Jesus Cristo não buscou glória na cruz. Na verdade, ele devolve a glória para Deus. E aí eu pergunto, para a gente já começar a finalizar. Você busca glória para si mesmo? Quem está sendo glorificado através da sua vida? Ou o que está sendo glorificado através da sua vida? Por isso, resumindo aqui, por isso que Cristo não se apegou ao fato que era Deus, renunciou aos seus próprios privilégios, esvaziou-se da sua glória, adicionou a si uma natureza humana, na qual não poderia sofrer e morrer pelos eleitos e amados antes da fundação do mundo, ressuscitou para a glória de Deus Pai,
foi exaltado o Senhor de tudo e de todos. E diante dele todos irão se dobrar naquele dia, porque tudo isso no final servirá para a glória do Pai. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que Paulo está dando para os filipenses. Vocês estão indo bem como igreja, mas deixa eu trazer um pouco de doutrina aqui para vocês e explicar quem foi Jesus Cristo. E agora que eu estou explicando diretamente para vocês quem foi, quem é, o que representa Jesus Cristo, imitem, sejam iguais a Ele. Apliquem isso na sua vida. Lembra quando eu comecei falando que a dificuldade não só da gente aprender a doutrina, mas de viver e aplicar a doutrina? Pois bem, agora, irmãos, não tem como dizer que vocês não conhecem a doutrina. O desafio agora é outro, não é conhecer a doutrina, é aplicar essa doutrina de tal forma que a nossa vida seja uma vitrine da vida do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo com 3 afirmações. Jesus é o verdadeiro Deus. Ele é pré-existente. Ele não foi criado. Ele tem a mesma natureza de Deus, a mesma forma. Ele se tornou homem de verdade. Ele era real, mas sem abrir mão da sua divindade. Ele permanece Deus homem para todo sempre. Ele continua com a mesma natureza humana, contudo glorificado e exaltado por Deus Pai. Portanto, meus irmãos da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, eu encerro o meu sermão desta manhã, domingo, dia 1º de outubro, dizendo o seguinte: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Pai querido, nesta manhã de domingo, nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus para aprender um pouco mais sobre o que é e quem é a pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é divino. Ele não é pecador, ele nunca pecou. Ele é servo, ele é humilde. Ele se esvaziou. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele nos adotou como irmãos mais novos. Ele nos colocou como co-herdeiros de Cristo. Ele divide tudo que ele tem do Pai conosco. E ele fez tudo isso em obediência ao Pai, ao plano eterno, redentor de Deus para a nossa vida. Um Deus que ama seu povo incondicionalmente. E que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para vencer a morte, para resolver o problema do pecado da humanidade. É desse Senhor Jesus que a gente está falando, e a gente conhecer um pouco mais dele, da doutrina do Cristo, nesta manhã, Senhor. Por isso, Deus, põe em mim e nos meus irmãos aqui presentes, os mesmos pensamentos que há em Cristo Jesus. Para que tudo que a gente fizer, Deus, seja para glorificar o Pai. Que sigamos o mesmo exemplo de Cristo, porque a gente sabe que pelas nossas próprias forças a gente não vai ser capaz, mas é por isso que Cristo enviou o Espírito Santo,
Não vai ser na nossa força, nem no nosso poder. Vai ser na força e no poder do Espírito Santo. É uma batalha que a gente vai perder com certeza se a gente não enviar o Espírito Santo na nossa frente. Porque com as nossas forças não será possível, Deus. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos deixa o auxiliador, o consolador, o Espírito da verdade. E Ele está aqui nesta manhã, invadindo mentes e corações, se manifestando, se revelando, para a honra e glória do Deus Pai. Portanto, Deus, põe em nós os teus pensamentos, os mesmos pensamentos que há em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Deus, por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, por esta igreja. Eu te agradeço, Deus, pela vida desses irmãos e irmãs aqui presentes, por aqueles que estão nos assistindo pela internet, Deus. E eu, Senhor, declaro a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que voltemos para as nossas casas, para os nossos lares, certos, Senhor, daquilo que nós temos que fazer, porque nós conhecemos quem é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém e amém.